Olá, tudo bem? Eu me chamo Kleber, pastor aqui de Lagoinha, Lucas do Rio Verde. Eu tenho uma mensagem nessa terça-feira, uma mensagem ao seu coração. Coloque muita expectativa, muita fé. Hoje eu quero falar a respeito de um mendigo que está relatado no livro de Marcos, lá no capítulo 10, esse mendigo chamado Bartimeu, e ele era chamado Bartimeu por conta de seu pai, que era Timeu. O Bar é um prefixo de filho e Timeu do pai, ou seja, o nome especificamente não tem, mas em algumas versões vai falar o cego de Jericó, outros vai falar cego Bartimeu, mas relacionado ao teu pai, mas o nome dele especificamente nós não temos. Mas o que nos chama a atenção é que esse cego, ao ouvir falar que Jesus iria passar ali a caminho de Jerusalém, Jesus já estava no final do teu propósito, ele já estava a caminho para a sua entrada triunfal ali em Jerusalém. Esse cego ouviu falar que Jesus iria passar por ali, e ele sentou à beira ali e ficou aguardando o Senhor. Quando Jesus ia passando, a Bíblia vai nos dizer que esse cego, ele era cego, era mendigo, ele morava numa cidade que era amaldiçoada, porque Josué diz que todo aquele que reconstruísse Jericó, amaldiçoado seria. E então ele vivia numa cidade amaldiçoada. O que esse mendigo tinha? Ele não tinha nada, ele não tinha uma identidade, ele era mendigo, ele era cego, mas ele tinha algo muito, muito, muito precioso. Ele tinha fé. E quando ele viu que Jesus ia passar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão gritava para ele: cala a tua boca, fica quieto, porque ele era ali a escória da sociedade, alguém que não tinha valor, alguém que era desprezado, rejeitado pela sua deficiência física e até por ele viver nessa situação de calamidade, de estar ali como um pedinte, pedindo esmola, e as pessoas gritavam, mas Jesus teve compaixão dele. E é assim comigo e com você. Jesus não está alheio aos nossos problemas, Jesus não está alheio aos nossos pedidos, não importa se existe uma multidão gritando, mas Jesus sempre está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. E Jesus olha e fala: mande chamar. E seus discípulos vai lá e chama Jesus, e chama o cego e fala: levanta-te depressa, o mestre está te aguardando. A Bíblia vai nos dizer nesse texto de Marcos 10, do 46 ao 52, você pode ler aí na sua casa para não ficar extenso aqui, que ele imediatamente jogou a sua capa fora e foi ao encontro de Jesus. Olha, a Bíblia nos dá o detalhe dessa capa, e a capa era algo que era entregue para as pessoas menos favorecidas da sociedade, como um símbolo, como um marco, como um selo de uma pessoa que era dependente, que precisava de uma situação, que estava em uma situação vulnerável, mas ele, com fé no seu coração, com fé que ele não ia precisar mais dessa capa, a Bíblia diz que ele jogou essa capa fora e imediatamente ele foi ao encontro de Jesus. O que tem sido a sua capa? O que talvez hoje você tem de muito valor que está te impedindo de ir ao encontro de Jesus? O que hoje está te impedindo de ir ao encontro daquele que pode realizar o teu milagre? O convite para você no dia de hoje, nessa terça-feira, é: lance fora as suas capas e corra aos braços de Jesus. Corra aos braços daquele que pode te curar, te salvar, te restaurar, aquele que pode resolver os teus problemas. Talvez você tenha depositado a sua expectativa em coisas, em pessoas, em títulos, em bens, mas eu posso te dizer que o natural cabe a nós fazer, mas o sobrenatural, o impossível, somente Jesus pode fazer. Eu quero te convidar nessa terça-feira depositar o teu impossível na mão de Jesus. E o final dessa história é um final maravilhoso, como todos aqueles que se encontraram com Jesus um dia receberam. Jesus fala: o que queres que eu te faça? E ele fala: mestre, Rabone, eu quero ser curado. E Jesus fala: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Veja só, eu e você precisamos ter uma fé ao ponto dos nossos milagres, dos nossos anseios serem atendidos, movido por fé. Ele teve tanta fé que Jesus, ao sentir
porque Jesus é onisciente. Jesus sentiu que foi uma fé tamanha daquele homem que o curou. Que eu e você, que nós possamos ter uma fé ao ponto de viver o impossível de Deus. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele aqui do canal da TV Conquista, que ele ficará gravado. Envie para alguém que precisa de fé, de esperança, que talvez esteja com seus dias sem esperança nenhuma, ou talvez crendo que nada mais pode ser feito, mas Deus pode fazer todas as coisas. E venha participar conosco da nossa comunidade de fé em Lagoinha. Acesse as nossas redes sociais, nós temos programações quase a semana toda e Deus tem uma porta aberta, Deus tem uma palavra para você. Que Deus te abençoe nessa terça-feira.